Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você sempre com muita alegria, trazendo muita informação, muito assunto interessante com os nossos convidados e hoje não é diferente. Eu sei que o tema é relevante, o tema é importante e você tem interesse que cada vez que eu falo de saúde, de nutrição, de atividade física, de comportamento, a gente recebe muitos e-mails, muitas mensagens, e é por isso que a gente traz cada vez mais esses temas, porque eu sei que você está preocupado, assim como nós, com o nosso bem-estar. E isso que é o que vale, por isso que eu estou recebendo aqui hoje, no estúdio da Mundial, Erion Benevenuti. Falei certo? Sim. Muito bem, bem-vindo! Obrigado. O Erion é organizador do Congresso CONUTRI. Congresso de Nutrição para Prevenção e Reversão de Doenças Crônicas. Que beleza. Então, a gente vai falar de muito mais do que doenças crônicas e a gente fala também das... não dá para falar de crônico e não falar também de degenerativo. Sim, sim. Acaba sendo... o caminho é o mesmo. O caminho acaba sendo o mesmo. Vamos entender, então. Vamos conhecer um pouquinho do Erion. O que te levou a organizar um congresso? O que vem a ser esse congresso? Olha, o que me levou a organizar esse congresso foi, na verdade, um acontecimento na minha vida, né? Foi uma coisa bem intensa que aconteceu comigo e que me inspirou a isso, né? Eu, em 2010, no final de 2010, fazendo exames de rotina, eu tive um diagnóstico de câncer de próstata, né? E aí, como todo mundo que tem esse tipo de diagnóstico, fiquei bem chocado. E jovem, né? Jovem, né? Para ter câncer de próstata. E é uma das coisas que eu vi depois. As pessoas estão tendo câncer cada vez mais cedo. E aí eu fui à procura de tratamento. Disse, bem, alguma coisa eu tenho que fazer, não posso, né? Não posso deixar a coisa andar assim. Fui em vários médicos, fui em vários, primeiro assim, urologistas mesmo, né? Além do próprio que pediu o exame, que eu pedi toda a explicação para ele, né? Do que seria, quais as consequências, o tipo de tratamento. Fui em vários médicos. E todos os urologistas que eu consultei, né, alguns especialistas também, oncologistas, eles me deram as mesmas alternativas. E eu não gostei muito assim, das alternativas, porque as possibilidades de efeito colateral não eram muito agradáveis para mim, né? Então eu pensei comigo mesmo, deve ter alguma coisa alternativa. E eu perguntei mesmo para os médicos se tinha alguma coisa alternativa, e assim, eles não me deram alternativas. Eu achei estranho, porque desde que eu sou criança, eu sei que essa coisa do câncer é uma coisa que está pesquisando sobre câncer. Eu disse, não é possível que não tenha mais nada além dessas 3 alternativas que me ofereceram, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Né? Na verdade, as duas, para o caso de câncer de próstata, seria a radioterapia e a cirurgia. E a mais indicada no meu caso seria a cirurgia. E eu disse, não é possível. E eu fui atrás, falei com amigos e tal, até que um amigo me indicou, disse, olha, eu conheço um médico, né, que ele trabalha com nutrição. E parece que ele desenvolve um trabalho há bastante tempo com nutrição. Eu disse, pô, então, né, vamos lá. Antes de fazer qualquer outro procedimento. Na verdade, eu estava quase me operando. Tá. Porque eu estava tão deprimido, assim, tão abalado emocionalmente, que até alguns amigos disseram, olha, eu acho legal você procurar tratamento alternativo, mas você tem que resolver logo isso. Porque eu já acreditava que o emocional é uma coisa importante, eu senti meu emocional muito abalado. Então eu estava assim, pronto para operar mesmo, mais para resolver a questão emocional do que pela própria questão em si. Tá, cortar o mal pela raiz. Isso, cortar o mal pela raiz. Aí eu marquei uma consulta, e essa consulta foi um pouco antes da consulta que eu ia fazer com o médico que eu ia marcar a cirurgia. E quando eu entrei no consultório do Dr. Sidney, né, conheci ele pessoalmente, eu nunca vou me esquecer disso. Dr. Sidney Federman, conhecido nosso. Ele já deu palestras aqui, entrevistas e tal, né? Foi comunicador da Rádio Mundial, de vez em quando aparece por aqui. Aí ele olhou para mim assim, disse assim, olha, antes que você fale qualquer coisa, que você me explique, senta aí que eu vou te tranquilizar. Ele falou para mim, disse, pô, legal. Sentei, ele abriu o laptop dele e começou a me mostrar vários casos, um atrás do outro, dezenas de casos de remissão, assim, de reversão do tumor. Alguns de pessoas que faziam tratamento também convencional junto, porque ele não é contra o tratamento convencional, né? E outras pessoas
que fizeram só o tratamento com ele. E ele me mostrou, eu sou um cara muito cético, eu gosto de ver a coisa à prova. São Tomé. E ele me mostrou a prova. Eu vi ressonâncias magnéticas e tal, eu disse, pô, isso aí... Só que aí, claro, eu pensei, bem, pode ser que funcione com os outros, não funcione comigo, né? Então, eu perguntei para ele, assim, né, quais eram as garantias, e ele me disse, olha, eu não sou Deus, 100% de garantia eu não posso te dar, mas nenhum tratamento vai te dar 100% de garantia, em nenhum lugar. Mas você está vendo os resultados aqui. Né? Fiz várias perguntas para ele, para ter segurança, né? E resolvi apostar no tratamento. Resolvi dizer, olha, a gente combinou logo, ele me deu toda a explicação de como é que era, a alimentação, ele ficou mais de 2 horas comigo no consultório. Né? Aliás, ele sempre tem uma paciência enorme, assim, muito grande. Né? E aí eu fiquei tranquilo pelo seguinte, que eu disse, olha, a gente vai acompanhar isso por exames. No início era praticamente todo mês. Cada mês e meio eu fazia exame. Você não chegou a operar? Não. E aí fui acompanhando. O exame básico que se faz para você ver a evolução de um tumor é o PSA. O PSA, ele não indica só tumor. Ele não é um exame que ele é para diagnóstico de tumor. Mas eu entendi que depois que você tem um tumor, se o tumor piorar, o PSA vai aumentar. Então, a gente resolveu monitorar pelo PSA. Tá. Né? E foi monitorando. E o PSA já na primeira medida já começou a cair. E foi caindo. Né? E assim, para resumir a história, 2 anos depois, quase 2 anos depois, eu tive coragem de fazer uma nova biópsia. Porque assim, agora eu vou ver a coisa mesmo se está funcionando ou não. E quando eu fiz, eu tive um resultado, assim, eu esperava, mas foi surpreendente para mim também o resultado, porque assim, veio um negativo, né? Negativo mesmo? Negativo mesmo. E assim, as pessoas me perguntam, mas você não fez nenhum tratamento? Como se o que eu tivesse feito não fosse tratamento. É um tratamento. Porque as pessoas acham assim, tratamento é tomar remédio ou se operar. E foi uma disciplina grande, né, que eu tenho até hoje, né, e que eu acho que a gente tem que ter para ter saúde mesmo. E quando eu li... Aí você mudou teu estilo. Mudei meu estilo, né? Uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte, que eu acredito hoje, assim, acredito hoje que a maior parte das doenças crônicas está ligada ao estilo de vida. Né? E é isso que a gente quer passar fundamentalmente nesse congresso para as pessoas. Que é mostrar para elas que elas entendam isso, que vale a pena mudar o estilo de vida, que vale a pena mudar alguns comportamentos, como para mim valeu a pena. Né? Porque nós vivemos numa sociedade que tem um enxame de propaganda, um enxame de atrativos. Isso. E principalmente na infância e na adolescência, a gente cai. E isso começa a fazer parte do nosso organismo, porque vira um vício mesmo. E como se livrar de tudo isso? Foi doloroso para você? Olha, na verdade, eu entendo que eu estou no processo ainda. Porque eu tenho certeza que o tumor eu não tenho mais. Amém por isso. Tá? Agora, eu percebi nesses anos, né, de disciplina, de observação, porque eu acho que a gente tem que se observar, que existem determinados comportamentos emocionais em mim que eu tenho que mudar se eu realmente quiser me curar profundamente disso. Né? Que é realmente, sim, deixar isso para trás. Mas isso veio só depois desse tratamento, que você tomou consciência? Eu fui tomando aos poucos consciência disso, né? Na verdade, assim, eu tenho uma história de vida onde eu fui observando determinadas coisas em mim e fui vendo isso. A alimentação, não foi por acaso que fui procurar alimentação, eu já sabia que a alimentação tem um poder maior do que a gente está acostumado a admitir. Inclusive, até gostaria de fazer uma observação. Você falou que a gente é bombardeado por informação e eu acho que esse é um dos problemas no dia de hoje. Eu acho assim que até há uns 50 anos atrás, a gente tinha um problema de falta de informação. Era difícil ter acesso à informação. Hoje, é praticamente impossível. Ver o que aconteceu com o Snowden lá. Ninguém consegue esconder informação. É muito difícil esconder. Então, a informação, ela sai. Ela é veiculada. Né? E, justamente, a informação também é poder. Então, como controlar a informação? Então, eu vejo que hoje uma das maneiras de controlar a informação é uma coisa que existe até existem em grandes empresas, existem até em departamento de polícia, uma coisa chamada contra-informação. O que é a contra-informação, no meu entender? É você criar informações onde você aniquile aquela informação que você não quer que ela seja vinculada. Então, me parece assim que hoje existe um excesso tão grande de informação que elas se anulam mutuamente.
que as pessoas não dão bola. Então, eu vejo na televisão falando o tempo todo dia tem alguma coisa falando sobre alimentação. Sim. Né? Apesar de ter uma montoeira de propagandas nos induzindo a consumir determinadas coisas que não são saudáveis. Né? Mas existem propagandas falando, existem programas e tal, só que é tanta coisa e colocado de uma maneira tão rápida e tão superficial que no final das contas tudo, na soma total, dá zero. As pessoas não levam em consideração. Pouca gente leva em consideração. Só vai levar em consideração quando tiver um problema grave, infelizmente. Aí vai pela dor. E aí vai pela dor. Pois é. Que foi um pouco o que aconteceu comigo também. Hoje eu sei que eu cometi erros. erros. Com um monte de pessoas, né? Que a gente conhece. Exatamente. Então é justamente eu estou fazendo esse congresso para evitar para algumas pessoas que querem ir pela inteligência e não pela dor, não é? Né, evitar isso, e para aqueles que estiverem vivendo uma situação de doenças crônicas, de doença grave, como eu vivi, e como eu busquei uma alternativa e fiquei desesperado porque achei que não ia encontrar, para mostrar para essas pessoas um novo horizonte, abrir uma porta para elas que elas não imaginavam que existiam. Né? E eu acredito que existe, né? Porque para mim mesmo, eu sou uma prova disso, né? E o mais importante é que você provou para você mesmo que a remissão existe. Sim. Né? A doença, simplesmente ela pode ser curada. Não sei se a gente pode dizer isso para todas as doenças, mas eu acho que tudo pode ser curado. Sim, eu também acredito. Eu acho que vai muito do nosso comportamento, do nosso estilo de vida, lógico, né? Nós somos mortais. Uhum. Porém, eu acho também que a gente tem muitos caminhos a seguir e a gente pode fazer escolha. Sim. Né? Do mesmo jeito que você está reunindo aqui, por escolha própria, né? Uhum. Quantos profissionais nesse congresso? São 23, talvez tenha mais 24. 24 profissionais falando de saúde para o ouvinte, para o telespectador, via internet, online, de forma gratuita. Uhum. Até para o ouvinte começar a se situar, aonde a gente pode acessar, que site a gente acessa e como que são feitas essas inscrições. Então, trata-se de um conjunto de, como você mesmo perguntou, de 23 ou 24 palestras ou entrevistas. Uhum. Algumas foram entrevistas que eu fiz com um profissional. Legal. Que foram gravadas e vão ser veiculadas pela internet. Porque a gente sabe que fazer um evento ao vivo, além da dificuldade de fazer, do custo, que eu não teria condições de bancar isso, é muito difícil as pessoas se deslocomoverem numa cidade que nem São Paulo e isso ficaria restrito ao local. Então a internet hoje é uma poderosa ferramenta para divulgação. Então as pessoas vão poder assistir de casa, de onde estiverem, pela internet, de graça, tá? Só que vai ser como se fosse um evento ao vivo. Vai ter determinados dias e horários que as pessoas vão lá, né? Tendo o link, elas vão ter que receber um link, vão lá, clicam no link, vão acessar aquela palestra e vão assistir. Para poder ter esse link, as pessoas têm que se inscrever, né? Porque eu estou chamando de congresso, apesar de para alguns poder parecer meio estranho, a gente chama de congresso, porque é um conjunto de palestrantes e tal. Sim. E as pessoas têm que ir no site de inscrição, que é www.conutre, com E no final, Conutre. CONUTRE.com.br. As pessoas indo lá, tem um botão lá, elas colocam o endereço de e-mail, clicam naquele botão. Aí é importante até falar isso, porque algumas pessoas estão se atrapalhando. A gente faz um processo de confirmação. Porque você sabe que hoje na internet existe a possibilidade de fazer tudo automaticamente. Pode cadastrar um monte de e-mail falso lá. E a gente quer que pessoas reais assistam o congresso. Então, para evitar isso, a pessoa, quando ela coloca o e-mail lá, é enviado para aquele e-mail que ela colocou uma mensagem nossa pedindo para ela confirmar. Tá. Essa mensagem vai ter um link que ela vai simplesmente clicar em cima desse link e vai confirmar. Aí vai estar confirmado. E o problema que está acontecendo é que algumas vezes essa mensagem, como ela é enviada a partir de um site e não de uma pessoa, em alguns casos, por exemplo, no Gmail, ela está caindo na caixa promoções. Que o Gmail divide a caixa de entrada em 3 abas. Se eu não me engano, principal, social e promoções. No meu Hotmail caiu na lixeira. No Hotmail está caindo na lixeira e no Gmail está caindo na promoções. Então, gente... Então é importante falar para as pessoas ir lá, as pessoas que realmente quiserem assistir, chegam lá procura. Não recebeu o e-mail, vai lá na caixa de lixeira, vai nas promoções, checa todas as suas pastinhas de e-mail
Porque vai chegar como Erion Benevenuti. 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 Vai chegar, na verdade, a gente modificou um pouquinho para a pessoa, porque senão chega como um nome, vai chegar como Erion Conutre. Erion Conutre. Ok. Tá? Só falta um clique, uma coisa assim, o título, para a pessoa saber. Perfeito. Só falta ela clicar. Clicou ali, ela está inscrita. E estando inscrita, a gente vai enviar os links. Diariamente a gente vai enviar os links para a pessoa, informações adicionais. Exatamente. O evento vai começar no dia 27 de julho. Ele vai do dia 27 de julho ao dia... 2 de agosto. 2 de agosto. Quer dizer, vai ser uma semana. É uma semana intensa. Uma semana de palestras, entrevistas com profissionais de saúde. O congresso abre com o Dr. Sidney. Isso. Porque ele foi quem me mestre. inspirou. Ele foi quem me inspirou tudo isso. Tanto intelectual quanto emocionalmente, né? Então ele vai abrir o congresso. Espero que muita gente assista a palestra dele. Na verdade, ele, como diz, ele vai dar uma aula. Ele vai dar uma aula, bem aquele jeito do Dr. Sidney. Na verdade, você está fazendo uma prestação de serviços com esse congresso. Eu acredito que sim. Eu acredito até que isso deveria ser uma coisa feita por instituições sociais mais amplas, até pelo governo deveria ser feito. Porque não tenho dúvida, como o Dr. Sidney diz, se as pessoas fizessem pequenas modificações, pequenas na sua alimentação, mas no seu hábito alimentar, não é comer uma coisinha a mais, superalimenta hoje e amanhã que voltar. Os hospitais, assim, as filas dos hospitais iam sumir, iam acabar. Pois é. Né? E pombas, por que o governo não faz isso? É uma coisa que o Dr. Sidney está sempre falando para mim, ele pede para mim, manda isso para o governo, fala para o governo isso e tal. Briga porque eu não entendo realmente, porque simplesmente ia diminuir muito o custo de saúde, que é um dos custos maiores em todos os governos do mundo, inclusive nos Estados Unidos hoje, um dos maiores problemas que a dívida interna tem a ver com o custo em saúde. E por que não se faz isso? Porque talvez a gente entre no papo da indústria farmacêutica. Aí é um outro assunto que a gente deixa para uma outra ocasião. No caso, vamos falar aqui do congresso. Você falou do Dr. Sidney, eu lembrei que quando eu entrevistei aqui, a gente falou muito de alimentos integrais, porque é a base do trabalho dele, alimentos integrais, e ele falava, se você for numa pizzaria, peça pizza integral. Eles vão falar que não tem, mas eles vão anotar o seu pedido. E isso é uma dica. Onde você for, cobre. Tem integral? Tem algo mais saudável? Eles não vão ter, mas eles vão. Hoje em dia, a gente tem muito mais lugares oferecendo alimentos mais saudáveis pra gente. Alimentos naturais. Claro. Até para servir aos vegetarianos. Sim, e até os veganos. E os veganos. É mais difícil ainda. Que nós somos muitos, né? E vamos lá, abrindo com o Dr. Sidney no dia 27, às 10 horas da manhã. 10 horas. Não é isso? 10 horas. No mesmo dia 27, que é uma segunda, né? Eu não sei de cor todo o cronograma. Não, mas eu tenho aqui anotado. Às 15 horas, o Dr. Eric Sliwicz. Eu acho que é assim que se fala. O nome dele, né? Ele é um médico também, ele é mestre em nutrição. Ele vai falar da alimentação sem carne. Eu quero falar disso também com você. Uma dessa, né? Logo no primeiro dia, a gente vai falar dessa abordagem importante que é a alimentação sem carne. Ela faz diferença? Você chegou a bater um papo com o Dr. Eric, que conclusão você teve? Como é a sua visão hoje a respeito da carne? Primeiro falar sobre o Dr. Eric. Ele vai falar justamente, ele vai mostrar das vantagens de ser vegetariano, tanto para prevenir quanto para se tratar de câncer e de outras doenças crônicas, mas principalmente do câncer, ele vai focar no câncer. Então ele vai falar das vantagens, né? Existem estudos mostrando que uma pessoa que não consome nenhum produto animal, ela tem menos chance de ter câncer e ela tem mais chance de se curar do câncer, né? Só que tem isso também. Tem as duas coisas. O Dr. Sidney, eu acho que assim, o grande diferencial dele é que ele, na verdade, ele em si ele não fez nenhuma pesquisa. Ele pegou pesquisas que já estavam feitas. Mais de 500 mil pesquisas feitas associando alimentação a doenças crônicas. Essas pesquisas já existem há muito tempo. Elas já são feitas há muito tempo. Então, consultório, né? Todas elas constatam que os produtos de origem animal, eles são precursores de doenças crônicas, principalmente do câncer. Então, o que ele fez? Ele pegou,
Ele pegou, inclusive, se baseou numa tabela da Associação Mundial de Pesquisa do Câncer, alguma coisa assim, que eu não lembro agora exatamente o nome, e do Instituto Americano de Pesquisa do Câncer. Eles se juntaram, catalogaram, fizeram um estudo em cima de todas essas pesquisas, pegaram as mais confiáveis e fizeram uma tabela relacionando alimento com doenças crônicas. Lá eles colocam a cor verde quando o alimento ajuda a prevenir, né, é relacionado negativamente com a doença, no sentido assim de que quem come aquilo tem menos aquela doença, né? E uma cor avermelhada quando o alimento é relacionado com a incidência da doença, quando ele aumenta a incidência da doença. E lá você vê, e ele usou aquela tabela, simplesmente disse, se tem essa tabela, porque até hoje os médicos ainda falam muito, se fala muito aliás, isso é uma outra questão, a gente não tem uma medicina preventiva ainda, eu não vejo isso. Preventiva, né? Mas quando se fala em prevenção, se fala de alimentos, sim. Muita gente está sabendo hoje que para se prevenir de várias doenças crônicas, você tem que evitar gorduras, evitar uma série de coisas. Mas poucos são aqueles que tiveram a coragem que o Dr. Sidney teve de usar isso para fazer um tratamento, para usar no tratamento. Para usar para reverter, como está na palestra dele, para reversão. E é isso que ele fez. Ele tem uma dieta alimentar, um protocolo alimentar, onde ele usa para ajudar a reverter o câncer. E é isso que ele tem conseguido. E nesse protocolo, a pessoa não pode comer, em hipótese alguma, produto de origem animal, carne. Por vários motivos, mas os principais é que a carne tem proteínas e tem gorduras que induzem ao câncer. A gordura, o tipo de gordura que tem na carne, principalmente quando ela é cozida, e a maior parte de nós come carne cozida, não come crua, né? Ela é cancerígena. Isso é uma coisa que a maior parte dos médicos que entendem um pouco disso, eu digo isso porque não estou querendo depreciar de maneira alguma, mas foi da boca dos médicos que eles mesmos me disseram, olha, a gente não aprende nutrição na faculdade. A gente não tem uma formação a respeito de alimentação. É uma coisa muito rápida que é vista. Então, eles têm que se formar fora. Então, eles me disseram isso, né? E eu me perdi um pouquinho. A carne. Sim, eu estou falando sobre a carne. Vem cá, e me diz uma coisa, você deixou de comer carne? Sim. Com esse tratamento do Dr. Sidney? Aí que tá, né? Eu acredito que eu tive sucesso, é isso que eu recomendo para as pessoas, porque eu levei a sério. Porque não é uma coisa assim, vou comer 1 e 2 alimentos e aquilo vai me curar. Não é. É toda uma alimentação. Você tem que evitar os alimentos que causam. Você tem simplesmente que matar as células tumorais de fome. É isso que acontece. Elas são alimentadas basicamente por gordura, por açúcar, né, por determinadas proteínas que são alergênicas, que nem a caseína, a proteína do leite. Né? A gente fala tanto em lactose, às vezes o perigo está na caseína. A caseína, no caso, o leite o leite é um dos mais cancerígenos alimentos que existem. E um dos principais fatores não é só a gordura do leite e a caseína, é o IGF-1. Quando a pessoa toma leite, ela aumenta um hormônio dentro dela, que é chamado IGF-1, que é um hormônio que é para o bezerro crescer. O bezerro que toma o leite da vaca, e a gente toma o leite da vaca, não é humano, ele tem que ter muito IGF-1, porque ele tem que crescer rápido, é diferente do bebê. O leite humano não tem essa quantidade de IGF-1, né? Nem de caseína, ele tem, é totalmente diferente. Então a pessoa que toma isso induz uma produção alta de IGF-1. IGF-1 é um dos elementos mais cancerígenos que tem. Entendi. Então, assim, a pessoa que está fazendo tratamento anti-câncer, ela não pode comer carne, ela tem que eliminar a carne. Né? E tem que comer aí, fundamentalmente, se concentrar naqueles alimentos que comprovadamente destroem, né, o câncer. Então, o Dr. Sidney se baseia em pesquisa. Então, eventualmente, cheguei para ele me receitou cogumelo shiitake, que é um... E aí eu perguntei, mas pode tal outro cogumelo, o shimeji? Ele disse, olha, talvez o shimeji também seja, mas eu estou receitando o shiitake porque eu tenho certeza, porque tem resultado científico comprovando. Então, tudo que ele usa não é achismo, é resultado científico. Então, eu preferi seguir por segurança aquilo como um bom cético, só aquilo que ele me disse que tinha... Segurança e amor próprio, né? E amor próprio, e funcionou, né? A gente está falando muito até do tratamento do câncer, porque foi o que desencadeou. O Dr. Sidney tem esse trabalho muito voltado à prevenção do câncer, mas a gente sabe que uma boa alimentação, uma boa nutrição te leva à prevenção de inúmeras
doenças, inúmeros males. E é aí que o congresso continua, né? Isso. Que aí nós temos em seguida a palestra uma entrevista que você fez, né? Com o Dr. Edmond Saab Júnior, que é aqui da rádio também, do Manual do Proprietário, que vai ser na segunda-feira, às 20 horas. Exatamente. Com ele, você trouxe um pouco dessa medicina preventiva que a gente quer passar? Sim, ele fala justamente ele costuma usar muito, ele gosta muito de uma frase assim, que não existe um milhão de causas diferentes para um milhão de doenças diferentes. Né? Pelo que eu entendi, eu estou para ler ainda o livro dele. Eu não li, eu estou para ler o livro dele. Então eu vou falar um pouco assim. Eu já li, reli. Eu não tive tempo ainda de ler o livro. Mas ele fala que, se eu não me engano, nesse livro dele, eu acredito que ele coloca lá justamente quais são essas causas básicas de todas as doenças. Então ele dá uma abordagem geral. Exatamente. Né? E ele mostra uma coisa que ele fala mais sobre isso, mas o próprio Dr. Sidney, ele não trata só de câncer, ele trata de diabetes também. Ele trata de doenças cardiovasculares, que são as principais doenças que cada vez mais estão matando. Antigamente eram as doenças infecciosas. Tudo bem, a medicina é excelente, acabou com as doenças infecciosas. Só que as doenças crônicas ela está patinando, porque ela não está tratando as causas, né, que muitas vezes tem a ver com alimentação e hábitos de vida. Então, com excesso de remédio, né? A gente acaba tomando muitos remédios, tenta-se mudar a alimentação, mas não tem um medo, né? Como causa com o câncer. O câncer causa um medo. O diabetes deveria causar também, porque é uma doença terrível. É a doença que mais mata. É uma das doenças que mais matam e que causam também doenças cardiovasculares. Assim, a doença cardiovascular que eu sei é que mais mata no Brasil, né? Então, essas doenças elas têm praticamente as mesmas causas. É o que o Dr. Edmond fala, justamente isso. Ele fala sobre as causas básicas, eu acho fundamental. Assistam a palestra do Dr. Edmond, porque ele vai colocar justamente, não é um milhão de coisas que a gente fica perdido, são determinadas causas. Exigem mudança de comportamento? Exigem. Mas não é impossível, é viável, e eu acredito que elas nos levam para uma nova possibilidade de vida, assim. E uma delas... controle verdadeiro sobre a nossa saúde, que é o principal, a gente saber o que está fazendo. E uma delas é uma coisa tão básica na vida da gente, que é além da nutrição até, que é a hidratação. Sim. Né? Uma das Beber água. Beber água é uma das coisas assim que a tua célula precisa para se manter viva, para estar alimentada. Só que dependendo do que você se nutre, essa água não invade a tua célula. E é isso também que ele vai acabar ensinando para vocês, tenho certeza. Pois é. Né? Terminando o primeiro bloco? É isso? Terminando o primeiro bloco, eu quero que você repita o site para que as pessoas acessem, tenham acesso a essa programação e se inscrevam. Tá, a gente tá gravando ainda, é isso? Sim. Tá. Então, o site é www.conutre.com.br. Maravilha. Tá? Gente, intervalo comercial, eu estou conversando hoje com Erion Benevenuti, do Conutre, Congresso de Nutrição para Prevenção e Reversão de Doenças Crônicas. Que é o mais importante. Prevenção e reversão. Não preciso ficar com isso pro resto da vida. Né? É isso mesmo. Gente, intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje, eu estou conversando com Erion Benevenuti, do Congresso de Nutrição e para Prevenção e Reversão de Doenças crônicas, degenerativas. A gente está aqui falando muito de câncer, mas não é só o câncer. Não é só o câncer. Eu acho que tem 3 doenças que são as principais hoje, que é o diabetes e as doenças cardiovasculares, e que todas, segundo o Dr. Sidney, tudo que eu tenho visto com os médicos, tem causas muito parecidas. Causas muito parecidas, assim. Um descuido com a gente mesmo e que uma hora cai numa dessas 3 aí. Esse descuido, o nosso comportamento vem da nossa educação, da sociedade, de informações, como a gente já falou aqui. Como que os médicos veem o nosso estado emocional quando somos diagnosticados com algum problema de saúde? Antes, os psicólogos olhavam isso. Os médicos parece que tinham uma certa distância. E hoje, como que você vê essa ligação do médico com o emocional? Eu, na verdade, não posso falar como médico vê, porque eu não sou médico. Eu tenho tido contato com muitos médicos. Sim, exatamente. É isso que eu quero saber. E tenho observado isso. Primeiro, eu acho que
me parece que todo médico hoje reconhece que o emocional é importante. É difícil o médico hoje que não reconheça isso. Só que a maioria, né, até com justeza, eles não se atrevem a entrar nessa área, porque eles não têm formação nisso. Né? Qual é a formação que o médico tem? Então, ele sabe que tem alguma coisa a ver com o emocional, mas ele lida com aquilo que ele sabe lidar. Né? Com aquele terreno que ele sabe lidar. O que está acontecendo é que alguns médicos, e tem médicos assim que vão palestrar para a gente, eles têm realmente se interessado por essa área, e já que o emocional influi vamos ver como que ele influi e como é que eu posso lidar com isso. Né? É o caso, por exemplo, da doutora Ariane, é o caso do doutor Fernando Binhardi, né? E eu acho, o próprio Edmond Saab também, ele sabe disso. Eu acho que hoje ele fez um programa sobre o aspecto emocional. Então, são médicos que estão vendo a necessidade de integrar, porque nós somos um todo. O nosso corpo não está. E assim, a gente sabe que a ciência está comprovando isso. Através da neurociência, está sendo comprovado de que o nosso estado emocional, ele gera uma química interna. Por isso eu coloquei no Congresso de Nutrição aspectos emocionais, porque ela é nutricional também. Na medida em que ela gera substâncias que o nosso corpo precisa ou que podem ser nocivas ao nosso corpo, as nossas emoções geram essas substâncias, é uma espécie de nutrição. A gente se nutre por aquilo que a gente pensa e por aquilo que a gente sente também. É verdade. Exatamente. Falando em saúde física, a gente fala em saúde emocional. A necessidade de um acompanhamento multidisciplinar é essencial quando o caso requer. Eu acho que uma pessoa que está com uma doença crônica grave, como câncer, como diabetes e doença cardiovascular, entre outras, ela tem que atentar para 3 coisas na vida dela. Ela tem que prestar atenção em 3 coisas, né? Foi isso que eu aprendi, que eu tenho aprendido e que eu procuro prestar atenção. Né? Eu estou aprendendo muito, aliás, como todo mundo, quem disser que já terminou de aprender alguma coisa, eu acho que está enganado. A pessoa tem que atentar para aquilo que ela ingere, põe para dentro do estômago, para aquilo que ela se alimenta, porque afinal é a matéria-prima do nosso corpo. Além de ser o combustível, as pessoas pensam muito em alimentação em termos de combustível. E a gente se alimenta por combustível. E até combustível emocional, como diz o Plínio. Fome emocional. Ele fala da fome emocional. Então é muito importante saber disso. Mas a alimentação, ela constrói todo o nosso corpo, né? Como os médicos sabem disso. Então a alimentação é fundamental. A atividade física hoje, praticamente todos os médicos sabem disso, que é fundamental a atividade física, mas não sabem bem como lidar com isso. Então existem pesquisas mostrando qual o tipo de atividade física. Então, ou um médico que saiba esse tipo de coisa, dá uma orientação sobre atividade física, ou um profissional que saiba desse tipo de coisa relacionada a doenças. Então a pessoa tem que lidar com o que ela come, com o que ela faz com o corpo. Se ela está sedentária, não vai estar legal, né? E o que ela faz com o corpo também tem a ver também com do descanso. É fundamental isso, o doutor Fernando Binhardi fala disso na palestra dele. Quem não descansa, a gente renova o nosso corpo fundamentalmente através do sono. E a gente está numa vida hoje de tal correria que as pessoas não dão bola nem para dormir, não tem tempo para dormir. Isso é uma das causas das doenças. Quando dorme não tem qualidade. Então, cuidar da movimentação do corpo e do descanso desse corpo e cuidar do aspecto mental e emocional. Porque o estresse é outra coisa que está cada vez mais comprovado, que nenhum médico nega que o estresse está relacionado às doenças. Então, uma pessoa que está num caso desse, eu recomendo que ela busque ajuda nesses 3 sentidos. Né? Orientação, trabalhar em si mesma. E mais do que ajuda, ela saber que ela vai ter que olhar para ela mesma nesses 3 sentidos. E tem que olhar. Tem que olhar para si mesma. Né? E tem que olhar. Quanto mais a gente descobre esses pontos dentro da gente, mais a gente se enxerga melhor. Que eu acho que é um pouco que... Hoje, muitos profissionais estão percebendo que a doença, na verdade, ela não é exatamente uma doença, uma coisa ruim. Ela traz um aspecto muito positivo, que é a possibilidade, que é uma chamada de atenção de si para consigo mesmo. O corpo está gritando por algum motivo. O corpo está gritando e diz, presta atenção em mim. Você não tem está fazendo errado. Olha o que você está fazendo. Você está seguindo o caminho errado. Presta atenção. E a gente tem tanta informação, né? E aí a gente não se escuta muito a si mesmo também. Por isso, assim, eu não acho só uma questão de procurar profissional bom. Se bem que eu acho que o profissional bom, ele vai orientar você com relação a isso. É fundamental a gente aprender a se escutar. Porque a gente escuta tanta coisa, tanto apelo para a gente consumir coisa, para a gente gastar, para a gente fazer isso, fazer aquilo, né? E todo mundo sabe disso, e todo mundo acha que está todo mundo sempre querendo vender.
e por isso não dá muita bola também muitas vezes para nada. E tem uma razão, assim, ou seja, a gente escuta muito barulho externo, a gente tem que ter um espaço de silêncio com a gente mesmo para se escutar. Isso eu acho que é fundamental. É o mais importante, né? Porque aí você vai se conhecer cada vez mais. Sem isso, eu acho que é difícil a pessoa realmente se curar. Né? No segundo dia de palestra, a gente vai ter Terezinha Faria Silveira, que vai falar de nutrição e atividade física, é isso? Isso. Essa palestra eu acho muito interessante. Apesar de ela ser uma pessoa que não está acostumada com palestras, vocês vão ver, ela não tem muito costume de ser palestrante, né? Mas eu peço um pouco de paciência com ela, assim, porque é muito importante. Ela foi uma das primeiras nutricionistas nesse Brasil que resolveu abraçar a causa do Dr. Sidney e resolveu usar o método dele. Que legal. Então, ela tem um estudo de caso, onde ela usando o método Dr. Sidney, lá no Rio Grande do Sul, ela reverteu. E ela está trabalhando com outras pessoas já, mas ela contou esse caso, que é um caso já comprovado de reversão de um câncer, se eu não me engano, de útero, alguma coisa assim de... O caso clínico que está programado é paciente gestante com tumor de ovário. Tumor de ovário. Ela reverteu o tumor de ovário. Isso vai ser logo no dia Através 28, na terça-feira, às 9 da manhã. Nutrição salva. Né? A alimentação é... Nutrição e atividade física. E ela fala muito da vitamina D também. Vamos lá, às 15 horas nesse mesmo dia, Dr. José Araújo, eu também não conheço. Dr. José Araújo, ele fala sobre diabetes. Ele é um cara que estuda muito a respeito de diabetes. Ele está sempre indo em congressos no exterior. Ele acabou de voltar de um. Ele tem a formação sobre aquele método do Dr. Cousin, se eu não me engano. Modulação e reversão. Para modular e reverter o diabetes. Bacana. Né? Mas um caso aí também, né? Principalmente diabetes, que é um tema tão corriqueiro e de interesse, porque Sim. As pessoas estão já sendo diagnosticadas com pré-diabetes. Né? Sim, e a gente pode reverter e não chegar ao diabetes. Não, e pior do que isso, crianças sendo diagnosticadas com diabetes já. Colesterol também, né? Colesterol e pessoas muito novas, cada vez mais novas. É o que você falou no começo, pessoas cada vez mais novas sendo diagnosticadas. Provavelmente temos o lado aí emocional muito forte, que aí está cabendo cada vez mais, e tem também o nosso estilo de vida. Sim. O estilo de vida, ele engloba tudo isso, pelo que eu entendo. O emocional, como a gente reage emocionalmente às coisas. E a alimentação e o emocional estão muito ligados. O Plínio vai falar sobre isso. Né? A gente muitas vezes compensa aspectos emocionais e é o mais comum, eu acho. A gente come emocionalmente, não porque o corpo está pedindo. Isso é verdade. Isso gera problemas. É verdade. Na terça-feira, Dr. José Cáter. Isso, médico da Santa Casa, vai falar também da vitamina D, das dicas nutricionais. Ele vai dar uma série de dicas nutricionais. Ele é um médico antroposófico, ou seja, um médico que tem uma visão global do ser humano. Né? Ele fala, por exemplo, que ele atende pacientes infantis também, e que ele me contou que basta ele tirar o leite, na maior parte dos casos, somem as ites. As sinusites, as rinites e tal, somem tirando o leite. Leites e derivados, gente. Já começa a fazer tudo isso, gente. Ouçam aqui na rádio. Eu sei que não é fácil mudar hábitos. Por isso que a gente tem profissionais falando sobre essa dificuldade, muitas vezes. E como fazer isso? Dando dicas e orientações de como fazer isso. Isso é o mais importante, né? Porque aí a gente também começa a tomar consciência de algumas coisas que a gente tem que mudar. Na quarta-feira, dia 29 de julho, você vai ter a nutricionista Ruth Mercúrio, que é uma nutricionista funcional, ortomolecular. Sim, né? Fitoterapeuta. Vai bater um papo com todo mundo já a partir das 9 da manhã. Depois, às 15 horas, doutora Sophie Deran, que é nutricionista também, ela é da... Ela é pesquisadora da HC. USP, né? Ela tem formação, ela é francesa de origem, ela é naturalizada brasileira, tem formação no exterior, aqui no Brasil, tem uma ampla formação assim. E tem um trabalho bem interessante, né, sobre essa coisa das dietas, né? Que ela percebeu as pessoas fazendo dietas, porque hoje tudo é moda, porque moda vende, né? Ganha-se muito dinheiro em cima disso. E as pessoas são estimuladas a estar sempre fazendo dieta não tanto para a saúde, mas só para emagrecer, né? Vira uma obsessão, vira uma doença. E ela mostra que essas dietas, que não são uma mudança orgânica, né? Não são uma mudança verdadeira do estilo de vida e uma mudança viável, onde a pessoa se sente bem, essas dietas invasivas, que a pessoa tem que se violentar
elas não dão certo, porque a pessoa não consegue continuar fazendo isso e muitas vezes o efeito é contrário. Faz com que a pessoa volte a comer muito mais e engorde muito mais. A dica dela é não faça dieta. Então, não faça dieta. Não faça dieta. Ela tá falando principalmente das dietas... De moda. Dessas dietas de moda. Rigorosas. Né? E dessas dietas para emagrecer, que é o que está acontecendo aí. Então, ela tem trabalho feito a respeito disso e ela tem um trabalho feito também para orientar as pessoas de como fazer essa transformação nutricional sem se violentar, de uma maneira natural e prazerosa. Né? Dr. Gustavo Vilela, às 20 horas no mesmo dia, ele é médico também, da USP, e ele fala da químio e da radioterapia. Isso, ele é um médico, ele também tem formação multinacional, ele se não me engano, ele se formou na USP de Ribeirão Preto. Sim. E ele tem residência ou especialização no Hospital da França. Uhum. E foi lá que ele percebeu que era preciso ir além da químio e da radioterapia. Quando ele se deu conta que, peraí, as pessoas estão fazendo químio e radioterapia, estão morrendo, muitas vezes até da própria químio e da rádio. Então, hoje, eu trouxe ele porque ele é um médico que ele incorpora, ele não é contra, assim como o doutor, o Sidney Fedler, ele não é contra a químio e radioterapia. Só que ele vê que só usando a químio, a radioterapia e a operação, muitas vezes não é suficiente e leva a pessoa até a óbito, se não tiver outro acompanhamento. Então, o doutor Sidney Fedler, por exemplo, comenta o caso, ele dá como exemplo um caso fictício, mas um caso real, que está acontecendo muito. Uma mulher que tem câncer no seio, né, ela vai lá, é diagnosticada, de preferência com cedo, quanto mais cedo melhor, né, e aí faz o tratamento, ou uma retirada parcial da mama, ou uma mastectomia radical, retira toda a mama. Né? E aí faz a quimioterapia e tal, faz uns exames, vê que não tem mais nada, beleza, vai para casa e continua tendo o mesmo estilo de vida que tinha antes. O médico não sabe, muitas vezes, infelizmente, por causa da formação, não é culpa dele, por causa da formação, que ela tinha que mudar o estilo de vida, principalmente a alimentação, e ele não dá essa orientação. O que acontece? 2 ou 3 anos depois, em muitos casos está acontecendo, eu conheço casos assim, a pessoa tem uma recidiva, e quando tem uma recidiva é pior, porque emocionalmente a pessoa fica mais abalada ainda, né? E o corpo está mais vulnerável ainda. Aí a pessoa vai ter um câncer na outra mama, vai ter um câncer no pulmão ou um câncer no cérebro, como eu soube de uma pessoa que teve câncer de mama, não fez nada, continuou comendo carne, porque é lá do sul, uma vizinha dos meus pais lá do sul, continuou comendo carne feito louca, e dali a 2 anos teve câncer no cérebro. Então, e aí, infelizmente, faleceu já. Porque não teve nenhuma orientação nesse sentido. Então, o que o Dr. Sidney diz, nós não somos contra a quimioterapia e a radioterapia. Tanto é que o Dr. Gustavo Vilela justamente utiliza as duas. E o tratamento convencional é extremamente importante. O que não pode mais a pessoa fazer é ela fazer esse tratamento convencional e não ter essa orientação nutricional. Então, o que o Dr. Sidney quer é levar essa orientação para todos os médicos. Ele tem uma preocupação muito grande. Inclusive, ele fala, ele quer que os médicos assistam a palestra dele. Ele quer que os médicos saibam disso. Entendeu? Para utilizarem, para darem essa orientação para as pessoas não morrerem mais, não sofrerem à toa. Né? Não precisa. O Dr. Gustavo Vilela, ele tem essa vivência até hoje. O Dr. Sidney se concentrou no nutricional, apesar de não ser contra o tratamento convencional, que ele quer incorporar. E o Dr. Gustavo Vilela, ele chega até a fazer, em alguns casos, a quimioterapia. Tá? E essa é uma nova leva de médicos. Recentemente eu trouxe aqui a doutora Ana Clélia, nossa comunicadora aqui da rádio, homeopata, e ela vem fazendo exatamente uma pesquisa com pacientes, os pacientes dela, junto com outros profissionais de outros estados, falando, os tratamentos, a homeopatia vai ser feita, mas você não vai largar o teu tratamento. Uhum. Então, as ciências, elas se unem, as medicinas, elas se unem. Eles estão mais abertos a isso hoje. O câncer, e assim como essas outras doenças, são doenças que merecem que a gente se utilize de tudo que for possível. Eu acredito que Você foi corajoso em não querer operar. Não, eu não fui tão corajoso, sabe por quê? Eu não fui tão corajoso, porque eu sabia que primeiro, eu não tinha um câncer avançado, tá? Um câncer avançado, senão talvez eu tivesse seguido um caminho um pouco diferente, né? E aí você tem que ver cada caso, que nem o Dr. Sidney. O Dr. Sidney tem certeza que existem casos que não há necessidade da pessoa fazer, como no meu.
Não há necessidade da pessoa fazer uma coisa invasiva que pode ter um efeito colateral enorme. Para quê? O meu efeito colateral do meu tratamento foi ter uma saúde melhor e não ter outras doenças. E você confiou. Puxa, e eu confiei. Mas assim, eu não fui tão corajoso porque eu fui acompanhando, e é isso que a pessoa vai com um profissional, não é para fazer sozinho isso. Pelo a pessoa amor de vai Deus, gente. acompanhando. Mas já quem está sabendo isso agora, já tá, começa sozinho, já mudando, tentando mudar o hábito alimentar. Se a pessoa está com câncer, para de comer carne. Para com açúcar, para com leite. E aí vai procurar um desses profissionais que sabem dar orientação com relação a isso. Né? Voltando um pouco que eu... Radioterapia, quimioterapia, tá. Então, Dr. Gustavo. eu não fiz o que eu disse. Eu vou ver. Se por um acaso eu ver que o PSA começa a aumentar, se eu ver que o câncer está evoluindo, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou ser bobo, eu não vou ficar seguindo por um caminho, mas eu me dei essa oportunidade de testar esse caminho. Existem. Uma das coisas muito legais que vocês têm nesse congresso é a presença de um culinarista. Né? A gente pode ir para a cozinha fazer uma comida saudável, extremamente saudável e ao mesmo tempo saborosa? É isso que a gente quer mostrar. Né? O Dr. Sidney, inclusive, tem uma cozinheira também. Sempre. Que ela dá orientação para os pacientes dele e que é uma delícia o que ela faz. Cada vez que eu vou numa aula dele, assim, eu passo mal depois. Porque eu como demais. Comer demais qualquer coisa, tudo é equilíbrio. Não existe nenhum alimento que você comendo demais, né? Mas assim, é uma delícia, ela faz coisas integrais e é uma delícia. Então a pessoa, o Matheus, ele mostra para a pessoa, as pessoas se surpreendem. Porque a pessoa vai com o Dr. Gustavo Vilela e o Dr. Gustavo Vilela chega e diz, dá a notícia. Você tem que restringir isso, aquilo, outra pessoa se apavora. Nossa, eu tenho que parar de comer carne, a pessoa adora comer carne, não sei o que e tal. Eu sei que eu até hoje, eu adorava queijo. Mas quando eu penso hoje em comer uma pizza, eu disse, não, a minha vida vale mais do que o prazer. E tem outras coisas que são muito saborosas que eu conheço, eu vou comer essas outras coisas pronto. Então, a pessoa vai com o Gustavo Vilela, faz a consulta com ele e logo em seguida tem um treinamento nutricional, um treinamento culinário com o Matheus. Eles trabalham juntos? Sim, trabalham juntos. E aí o Matheus, ele mostra para a pessoa e faz junto com a pessoa e a pessoa se surpreende de ver que é gostoso. Porque o Gustavo Vilela, ele utiliza principalmente a comida viva. Porque é o que as pesquisas têm mostrado. Assim. Quem quer se curar de uma doença crônica, não necessariamente o Dr. Sidney não usa só alimentação viva, porque ele sabe que é difícil. Ele usa também comidas cozidas, como arroz, feijão, né, e outras coisas. E depois que a pessoa passou, ela pode voltar, inclusive, a comer carne, se ela quiser. Com moderação, ele dá essa orientação, principalmente o peixe. Né? Mas durante o tratamento não pode. Mas pode comer comida cozida. O Dr. Gustavo é um pouco mais para o lado da comida crua, apesar de que também come o arroz e o feijão e tal, porque são fundamentais para a proteína. Não precisa comer carne para proteína. As pessoas estão muito enganadas. A gente tem outras fontes, né? Tem esse tabu de proteína, as pessoas comem proteína demais e estão ficando doentes por causa desse excesso de proteína. Dietas aí falando só de proteína é um perigo. E aí, então, o Matheus mostra que dá para fazer... Eu já me surpreendi de comer, eu adoro doce, tortas feitas só com coisa crua e é uma delícia. Mas a pessoa tem que aprender, porque a gente está acostumado a ver só coisa feita com só coisa cozida. Acho que eu vou trazer o Matheus aqui para ensinar a gente. Eu acho legal, Não é bacana? Depois nós temos a doutora Ariane, ela você já comentou aqui no começo do programa. Também trabalha, o doutor Gustavo Vilela tem uma clínica que eu acho que é meio que uma clínica modelo. Também trabalha com o Gustavo Vilela. Ela é uma médica, né, não é psicóloga, mas ela acho que ela tem formação também nessa parte psicológica, né? Médica antroposófica. Ela tem uma vasta formação também, e ela é médica. E ela dá a orientação mais mental, emocional, para a reprogramação mental do paciente. Porque muitas vezes, inclusive, para você poder fazer essa mudança de comportamento, né, você tem que ter os nossos hábitos mentais de pensamento e emocionais, eles dificultam isso. Então isso que eu estou colocando no congresso é o que eu observei na minha vida. Tem que colocar um novo caminho no cérebro, né? Claro. Tem que acordar e já falar assim, opa, não quero ir por esse caminho, eu preciso ir para o outro. Quando a pessoa está tendo muita dificuldade de mudar a alimentação, eu não consigo deixar de fazer. Opa, porque tem alguma coisa emocional prendendo ali. É o que o Plínio vai mostrar com a neurolinguística, ele tem um método fabuloso usando neurolinguística, e a doutora Ariane usando outros métodos, que ela vai mostrar também, que ela trabalha em conjunto com o Gustavo Vilela. Estou perdida aqui no meu papel do Plínio, mas tudo bem, eu acho. Achei. Às 20 horas do dia 1º de agosto. Isso. Eu acho fundamental as pessoas assistirem essa palestra do Plínio.
Ele é um cara que ele é bastante conhecido, cada vez mais, eu espero que seja, pela independência química, né? Ele criou um método de libertar as pessoas da dependência química e um método de libertar profundamente, né? Que não é só você se reprimir, tá? Eu não vou beber ou eu não vou usar droga e aí eu tenho que cada dia me esforçar para aquilo e a gente sabe que muitas vezes 20 anos depois, às vezes a pessoa volta a usar porque a causa originária não foi curada. Então o Plínio trabalha com essa causa originária que ele chama de fome emocional. Então a pessoa vai buscar. E essa fome emocional, ela está na origem também da nossa alimentação, porque a alimentação hoje está cada vez mais comprovada, também é vício. Açúcar vicia. Gordura vicia. Farinha veja vicia. O que mais dá vontade de você comer naqueles momentos em que você está meio deprimido. É o seu vício. Um docinho, carboidrato, pãozinho. É o vício. E é difícil. E aí a fome emocional a pessoa que eles falam. A pessoa muitas vezes o alcoólatra, né? A pessoa, não, eu não tenho vício. Imagina, não admite. Admitir é o primeiro passo para poder se tratar, né? Da nossa turminha também tem a doutora Denise Nogueira. Isso, a Denise é nutrição, ela é nutricionista funcional, né? Nutrição clínica e ortomolecular. Tem programa aqui na Mundial também, assim como o Plínio e Edmond. Então, até eu vou procurar falar no congresso disso, porque eu não quero só que as pessoas fiquem restritas ao congresso, eu quero que o congresso seja uma forma de difundir essa nova cultura. Então, que as pessoas acessem o site da Mundial e todos esses profissionais têm gravados lá no YouTube, no site. Sim, tá todo mundo lá. Muitas palestras interessantíssimas e importantes. O que eu pedi para a doutora Denise falar é um assunto muito em voga hoje em dia e muito importante. E que até as coisas, muitas vezes, por ser importante, elas viram moda e as pessoas deixam de dar valor a isso. Que é a alimentação, a diferença de uma alimentação acidificante e alcalinizante. Isso é uma base para a pessoa saber como que eu vou me alimentar. Qual é a base da alimentação? Então, a base da alimentação é a pessoa saber a diferença entre os alimentos alcalinos e ácidos. A doutora Denise fala com muita propriedade nessa entrevista, nessa palestra que ela fez sobre a diferença entre uma alimentação e outra. É fundamental. Até para a pessoa que é mais leiga entender que não é da área da saúde, que não tem esse hábito de ficar lendo a respeito de saúde, qual é a diferença de você ter um corpo ácido e um corpo alcalino? Qual que é a importância da alimentação alcalina para o teu organismo? Quais os benefícios que eu vou trazer para o meu corpo? O tempo está terminando. Uma pena que passa tão rápido, a gente não falou nem metade do que gostaria. Mas, na verdade, o que a gente quer é que você tenha uma participação nesse congresso e expanda isso para cada vez mais pessoas. Quero que você convide o nosso ouvinte. Pois é o que eu espero também. Eu espero que a gente ajude a botar uma sementinha aí para semear uma nova cultura, sabe? Não só ouvir, né? E ficar no blá, blá, blá. Na prática, né? Por isso que eu estou pedindo para as pessoas ir atrás desse conhecimento. Então, quem quiser se inscrever para o nosso congresso, que a gente está chamando de congresso, né, online, gratuito, vai no site, na página www.conutre.com.br. Conutre é C-O-N-U-T-R-E. E lá a pessoa vai se inscrever, vai colocar o e-mail dela, vai clicar que quer se inscrever e vai ter que confirmar isso, porque aí ela vai receber naquele e-mail que ela colocou uma mensagem nossa pedindo para ela confirmar. Se ela não confirmar, não está escrita. E ela vai lá, entra na mensagem, tem um linkzinho que ela vai ver logo, vai estar com uma cor diferente, ela vai clicar em cima, vai estar confirmado. Faça isso agora, gente. Já entra no site conutre.com.br, faça sua inscrição. Presta atenção na tua caixa de entrada de e-mails, que pode ser que ele caia como spam. Spam ou lixeira se for Hotmail, ou promoções se for Gmail. Então, só preste atenção para você poder confirmar e receber toda a programação no dia. Eles vão lembrar você de participar desse congresso. Sucesso. Obrigado. Muito. Estamos aqui para ajudar a expandir mesmo essa qualidade de vida. É para isso que a Mundial existe, para a gente expandir qualidade de vida, bem-estar, para a gente ser cada vez melhor, cada vez mais feliz. Eu sou um ouvinte da Mundial e foi uma das que me inspirou também a fazer esse congresso, foi a Mundial. Que Através bom. desses profissionais, inclusive, que estão participando também. E você trouxe uma grande leva de novos profissionais também, que podem ser desconhecidos para o nosso público, ou sim ou não, mas que a gente pode conhecer e tirar o maior proveito com inúmeras informações importantes que tem por aí. Tem muita gente boa circulando, né? Tem. A gente tem que descobrir só e se unir, né?
expandir informação boa, do bem. Obrigado. Obrigada, muito querido. Obrigado. Sucesso, viu? Vamos assistir esse congresso online, participar, conutri.com.br. Gente, lembrando, esse programa está sendo gravado, você vai poder acessá-lo pelo YouTube, só procurar pelo programa Mundial e Você, Samira e Erion, você vai localizar. A gente coloca um linkzinho no Facebook também. Tá, legal. Né, Erion? Legal. E também no podcast da Rádio Mundial. Tá? É só acessar radiomundial.com.br. Sucesso. Mais uma vez, a casa está sempre aberta para você, para a gente falar de coisas boas. Obrigado. Gente, o Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia. Sábado que vem, mais uma super entrevista aqui na Rádio Mundial. Um super beijo e até lá.